Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teólogo Estagiário, e se você clicou nesse vídeo, significa que você vem tendo dificuldades para entender melhor a palavra de Deus. Antes de partir para a lista com os 5 livros, eu queria dizer duas coisas iniciais. A primeira delas é te parabenizar, porque você realmente identificou um problema e está buscando uma solução. As pessoas dizem que parte da cura é reconhecer a doença, e isso é verdade. Se você está com dificuldades em entender a palavra e está procurando ajuda, isso não te faz menos inteligente, mas mostra o amor que você tem pelas escrituras e o desejo que você tem em entendê-la. De certa forma, um respeito a ela, você quer realmente tratá-la com respeito, reverência e entendê-la verdadeiramente. Já a segunda coisa é te consolar. Você definitivamente não é a única pessoa no mundo que tem esse tipo de dificuldade. Você não é a pessoa menos inteligente do mundo que não consegue entender a Bíblia com facilidade, tais como os outros. Não é nada disso. Muitas pessoas estão no mesmo barco que você, estão também procurando ajuda. E elas não conseguem e têm esse tipo de dificuldade simplesmente porque não encontraram um caminho ainda, não encontraram um guia. Eu, por exemplo, já tive muitos problemas em entender melhor a Bíblia. E hoje eu tenho maior facilidade com isso, justamente por ter encontrado o caminho. Esse caminho eu compartilhei com outras pessoas. Eu tive contato com pessoas que também tinham dificuldades em entender a palavra de Deus e ajudei elas a solucionar esse tipo de problema. O caminho que eu encontrei pode ser condensado nesses 5 livros que eu vou apresentar a vocês nesse vídeo. Então esses 5 livros vão te ajudar bastante a solucionar grande parte dos seus problemas. Vamos lá, partiu para a lista. O primeiro livro é certamente esse daqui, Vivendo na Palavra, do William Hendrickson, e um outro autor aqui também que tem um sobrenome de Hendrickson, e eu não vou tentar dizer o nome dele porque o meu inglês é péssimo. Mas ok, esse livro aqui, pessoal, ele não é um livro que vai falar especificamente sobre a Bíblia em si, mas é um livro que ele vai te mostrar um método que vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Esse método se chama Estudo Bíblico Indutivo. Apesar do nome, esse método não é nada complicado, tá? Esse método consiste em 3 passos, que basicamente é observação, interpretação e aplicação. Nesse livro você encontra bases muito bem sólidas para conseguir trilhar os seus primeiros passos no estudo bíblico. E é interessante eu recomendar esse livro aqui logo de cara, né, em primeiro lugar, porque às vezes a gente tem um problema de gostar de ler livros sobre a Bíblia, mas não gostar de ler a Bíblia, sabe? A gente supervaloriza os livros que falam sobre a Bíblia, os livros teológicos, e esquece também de nos apegar às Escrituras. Então, antes de qualquer livro que fale sobre a Bíblia especificamente, né, que fale sobre a sua origem e coisas do tipo, é sempre importante a gente entender o método, conhecer o método que nos ajude a trilhar com os nossos próprios pés uma caminhada de íntimo contato com a palavra de Deus. Dito isso, vamos para o segundo livro. O segundo livro certamente é esse aqui, Entendes o que Lês, do Douglas Stuart e do Gordon Fee. E este livro é um livro clássico, é um livro que todo mundo que quer entender melhor sobre a Bíblia precisa ler. É um livro que você, mesmo após ler, vai consultar várias e várias vezes, vai guardar o seu conteúdo na sua memória a longo prazo. Este livro é muito bom, primeiro, porque ele foi escrito por 2 nomes grandiosos da teologia. O Gordon Fee, né, que já faleceu, ele era um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, e o Douglas Stuart, que ainda está vivo, é um dos grandes estudiosos do Antigo Testamento. Então esse livro é escrito por pessoas realmente competentes. E quanto ao conteúdo dele, o Gordon Fee e Douglas Stuart vão mostrar princípios básicos da interpretação. Eles vão
perpassar pela ideia da necessidade da interpretação. Também vão comentar sobre exegese, contexto histórico, contexto literário, vão comentar sobre hermenêutica, e tudo isso de uma forma bem simples. E depois disso, eles vão mostrar como a exegese hermenêutica funcionaria em cada tipo de texto da Bíblia. Então ele passa pela epístola, ele passa pelos evangelhos, pelas parábolas, pela lei, pelas narrativas, pelo Apocalipse. Ele vai passando por esses tipos literários da Bíblia, esses gêneros literários da Bíblia. E quando você termina esse livro, você percebe que realmente conseguiu informações muito valiosas e que vão te ajudar quando você for ler os evangelhos, que vão te ajudar quando você for ler histórias da Bíblia, que vão te ajudar quando você for ler parábolas. Esse livro também vai te poupar de cometer muitos erros na sua jornada de interpretação bíblica, sabe? Erros que a maioria das pessoas cometem, erros com parábolas, erros com histórias, que este livro aqui vai te mostrar e te orientar para não cometê-los. Então é um livro muito, mas muito bom, um livro excelente. Agora vamos para o terceiro livro da lista, E Deus Falou na Língua dos Homens, escrito por Paulo On, que é uma introdução à Bíblia. Este livro aqui, diferente dos dois primeiros, ele não vai tentar te mostrar um método de interpretação, princípios de interpretação. Pelo contrário, este livro ele vai te pegar pela mão e te fazer uma viagem geral pela Bíblia. Então você vai conhecer o mundo do Antigo Testamento, você vai conhecer o mundo do Novo Testamento, você vai conhecer os gêneros literários da Bíblia e também você vai conhecer sobre a origem da Bíblia. Existem alguns capítulos que você pode ter dificuldade, principalmente os capítulos sobre a origem da Bíblia, né, que tratam sobre questões históricas, coisas que você não está familiarizado, mas com calma você consegue entender perfeitamente o que o escritor quer dizer, e é outro livro muito bom. Antes de falar sobre o quarto livro da lista, cara, curte esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal. O canal está começando agora. É um canal que quer espalhar teologia pelo Brasil de forma acessível, de forma fácil de compreender, de forma gratuita. Então ajuda esse canal, coopera, seu engajamento vai me ajudar bastante. Conto contigo e vamos para o quarto livro. O quarto livro da lista é justamente a Bíblia na Igreja Antiga, sua criação, uso e interpretação, do Justo Gonzalez. Você já vai ter visto uma perspectiva histórica, né, no livro do Paulo On, e aí você complementa também com esse livro do Justo Gonzalez, que é pequenininho. Tem algumas coisas aqui que eu acho bem legais nesse livro, e é escrito por um historiador do cristianismo primitivo, de forma acessível, de forma fácil, vai te ajudar bastante a entender a origem da Bíblia na igreja. Por fim, mas não menos importante, toda a escritura é 7 perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia, do Michael Bird. Este livro aqui também é escrito por uma pessoa muito, mas muito competente, que é o Michael Bird, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento vivo. E ele escreveu esse livro aqui para um público leigo, para um público iniciante. É um livro que vai nos mostrar, né, numa perspectiva sistemática, teológica, como o cristão deve lidar com as escrituras, sabe? Como o cristão deve olhar para a escritura. E eu acho muito bom nesse livro a forma equilibrada que o Bird trata sobre as questões. Ele não é extremista em nenhum dos lados. Ele chega a criticar em alguns pontos os ultraconservadores, em outro ponto os mais liberais. É um livro muito bom, sem contar com o ótimo senso de humor que o Bird tem, tá? Ele tem algumas partes que você realmente lê e ri com aquilo que ele está escrevendo. É um livro excelente que eu recomendo bastante. É isso, galera. Esse vídeo chega ao fim. Então, mais uma vez, curta, comenta, compartilha. Envie essa bibliografia para mais pessoas. Tenho certeza que essa bibliografia vai ajudar muita gente. Ela é muito boa. E ela vai solidificar pontos fundamentais para toda a sua vida enquanto cristão. Depois de você ler esses livros, você com certeza vai tratar e ver a Bíblia de uma outra forma. Quero avisar vocês que eu pretendo fazer um próximo vídeo detalhando mais sobre o estudo bíblico indutivo. Eu tenho certeza que esse método de estudo vai ajudar muita gente. E é isso, galera. Até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo.